Ancelotti é sincero ao falar de brasileiro do Real Madrid. Recomendo procurar novo clube. Jogador nunca fez parte dos planos do treinador italiano para a temporada europeia. Ancelotti liga modo sincero ao falar sobre situação de brasileiro no Real Madrid. Ancelotti, técnico do Real Madrid, foi bastante sincero ao falar sobre a situação do brasileiro Reinier na capital espanhola. Revelação do Flamengo: o meio-campista brasileiro nunca fez parte dos planos do treinador. Em entrevista coletiva antes do jogo contra o Las Palmas, válido por La Liga, Ancelotti, que deverá mandar um time a campo sem Rodrigo e com Güler entre os titulares, recomendou a Reinier que ele procurasse uma nova equipe. Ao jogador: eu recomendo procurar uma nova equipe na qual ele possa mostrar suas qualidades. Simplesmente isso, disse Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, deixando claro que não há espaço para Reinier na Espanha. Qual o futuro de Reinier? O futuro do ex-Flamengo ainda é uma grande dúvida. Negociações com o Norwich, atualmente na segunda divisão do futebol da Inglaterra, acontecem neste momento. A janela se fechará em breve e apressa por um acordo. No Brasil, segundo o Globo Esporte, o Flamengo monitora a situação de Reinier, mas acompanha bem de longe e só vai avançar caso o brasileiro não consiga fechar com algum clube do futebol europeu. Além do Norwich, times da Espanha estão atentos. Tenerife e Eibar são alguns dos citados. A prioridade do jogador é de ficar em solo europeu neste momento. Aos 22 anos de idade, Reinier ainda não vingou no futebol. Ele foi contratado pelo Real Madrid há alguns anos, que desembolsou cerca de 30 milhões de euros. Desde então soma empréstimos para BVB, Girona e Frosinone. Boca Juniors supera Flamengo e encaminha acordo com craque da Europa para 2025. Clube argentino quer grandes reforços para disputar o Mundial de Clubes de 2025. Boca Juniors supera Flamengo. Duas das grandes forças do futebol da América do Sul, Boca Juniors e Flamengo, seguem em busca de novos reforços para seu elenco. No entanto, os argentinos conseguiram um acordo com o antigo alvo brasileiro. Assim como Edinson Cavani foi contratado no meio da última temporada, o Boca encaminhou o acerto com outro jogador de Copa do Mundo. Com isso, o atleta chegaria em 2025 como agente livre. O meio-campista Lucas Torreira, do Galatasaray, está acertado com Riquelme para atuar no Boca Juniors. O volante, alvo do Flamengo em 2021, chegaria para disputar o Mundial de Clubes no meio de 2025, segundo Damian Hanseis. Chegada no Argentina. Ainda de acordo com o jornalista argentino, Torreira afirmou ao presidente do clube argentino que o Galatasaray será seu último clube antes de atuar na sua equipe do coração, segundo El Craque Deportivo. Logo, Edinson Cavani receberia seu ex-companheiro de seleção uruguaia para atuar, desta vez, em La Bombonera. Assim, a permanência do camisa 10 estaria ainda mais próxima no clube. Por outro lado, o contrato de Lucas Torreira na Turquia vai até junho de 2026 e a equipe turca não deve liberar o atleta facilmente. Com isso, Riquelme, que também deseja Caleri, deve oferecer uma proposta para contar com o atleta. Em resumo, o meio-campista de 28 anos está em sua terceira temporada pelo clube turco, onde acumula 85 jogos, um gol marcado e ainda 4 assistências. Além disso, o uruguaio conquistou 2 edições da Liga Turca. Após chegada de Alcaraz, Marcos Braz quer firmar 3 contratos no Flamengo em breve. Diretoria quer se precaver com os jogadores do elenco. Flamengo quer renovar com Pedro, Pulgar e Gerson. O Flamengo está reforçando seu elenco visando o restante desta temporada, já pensando nas 3 competições que tem para disputar: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. A diretoria acertou a contratação de Maicon nos últimos dias, que já estreou e marcou gol, e nesta quarta, 28, anunciou o reforço de Carlos Alcaraz, ex-Southampton, da Inglaterra. Porém, os dirigentes já pensam em estender contratos de jogadores que estão no elenco. Após a janela, a situação cabe a Pedro, Gerson e Pulgar, com ideia de aumento salarial, segundo o jornalista Vene Casagrande. Jogadores chamam atenção no mercado. Com Pulgar, as conversas de renovação começaram desde o começo do ano, mas estagnou. Ele tem contrato apenas até dezembro de 2025, mas a diretoria quer retomar as conversas, já que daqui a um ano pode assinar um pré-contrato. Já com Pedro, que tem vínculo até dezembro de 2027, também há uma preocupação, visto que ele está valorizado no mercado. Nos últimos dias, o Nottingham Forest da Inglaterra apresentou uma oferta que foi recusada. A ideia é buscar a renovação, já que entendem que o salário do atleta está defasado. A mesma coisa com Gerson. Os dirigentes também entendem que o atleta tem salário defasado.
Ele está valorizado no mercado e vem sendo alvo de clubes da Arábia, por exemplo. Ele possui contrato até dezembro de 2027. Os atletas são peças importantes do técnico Tite. Neste ano, Pedro atuou em 42 jogos, com 29 gols e 8 assistências. Pulgar disputou 30 jogos com uma assistência e Gerson 39 partidas com 2 gols e 7 assistências. Alvo do Flamengo, Memphis Depay aceita vestir verde e branco em negócio com desfecho imediato. Craque holandês está livre no mercado e é um dos sonhos do time rubro-negro para 2024. Flamengo tem concorrentes. Flamengo e Depay vêm movimentando as notícias nos últimos dias. O holandês, que está livre no mercado desde que deixou o Atlético de Madrid, surge como um dos sonhos do Mengão para essa janela. Não obstante, além do mais querido, outros clubes se interessaram pelo atacante. Um deles é o Rayo Vallecano, que já estaria até mesmo em tratativas para fechar com o jogador. Além disso, o próprio Depay parece estar avaliando outras opções. Isso porque, segundo a imprensa europeia, o jogador tem sido oferecido a alguns clubes do velho continente. Depay quer vestir verde e branco. Inclusive, segundo o perfil J Transferências de Portugal, o jogador foi, por meio de representantes, oferecido ao Sporting de Rubem Amorim. Todavia, de acordo com a fonte, Depay foi recusado de imediato. Jorge, responsável pela informação, ainda repercute que, além do Sporting, o holandês tentou acordo com o Benfica e com o Porto, sendo também recusado por ambos. Neste cenário, o craque começa a ficar sem opções nesta reta final da janela e pode ter que escolher entre Flamengo ou Rayo Vallecano, os dois principais interessados em sua aquisição. Aos 30 anos, Memphis finalizou a última temporada com 9 gols e 2 assistências em 31 jogos pelo Atlético de Madrid. Já na Euro foram 2 participações em 6 jogos. Rodinei aceita assinar com o grande rival do Flamengo, mas um detalhe atrapalha acordo. Atleta está em alta no futebol europeu e chegou a acordo com grande equipe brasileira. Em alta, Rodinei deixou o Flamengo em 2022 e desde então, atravessa grande momento no futebol europeu. Lá, o lateral tem atuado pelo Olympiacos da Grécia, onde tornou-se campeão da UEFA Conference League. E justamente em virtude desta grande fase no velho continente, o defensor vem sendo especulado em alguns clubes do Brasileirão, sendo os mais recentes, Grêmio e Internacional. Todavia, segundo informação do renomado jornalista Vene Casagrande, foi o Botafogo quem, recentemente, avançou para fechar com o ex-craque do Flamengo. Rodinei fica um único detalhe de retornar ao futebol brasileiro. O jornalista revelou que John Testor, dono do Glorioso, apresentou uma proposta formal ao defensor, que chegou a se acertar para jogar no time carioca. Vene ressalta que as partes acertaram as bases salariais e o tempo de contrato, com o portal RTI Esportes também confirmando a informação. Segundo eles, Rodinei assinaria por 4 anos e teria um salário de alto nível no Fogão. Todavia, o Olympiacos barrou o negócio e sequer topou ouvir uma oferta por parte do empresário americano. Em virtude disso, o negócio teve um desfecho imediato. Rodinei está com 32 anos e desde que chegou à Grécia atuou em 73 jogos, marcou 4 gols e distribuiu 9 assistências. Seu vínculo atual no clube europeu é até junho de 2025.